Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula anterior, que é sobre fábulas. Vocês lembram que nós vimos a história, a fábula do burro que quis virar o leão, que encontrou uma pele de leão no meio do caminho e quis se passar por um leão para ver se ele achava que assim as pessoas não iam zombar dele, não iam rir dele. Com essa fábula nós já aprendemos uma boa lição, que não adianta a gente querer se passar por outra pessoa, se passar por coisas que nós não somos. E a nossa fábula de hoje ainda tem o burro como personagem principal, mas hoje ele é um cantor. Vocês perceberam que essa fábula que nós vamos ler hoje, do burrico cantor, ela tem uma maneira diferente de ser escrita. A primeira fábula que nós vimos, do burro na pele do leão, era em formato de história contada, E essa fábula, ela é rimada, é como se fosse uma poesia. São versos que rimam uns com os outros. E o texto fala muito de outros animais que costumam cantar, que fazem sucesso. E novamente o burro, ele aparece como um animal que as pessoas não acreditam muito, Não acreditam que ele vai poder cantar, mas depois ele vira um grande sucesso, que é uma novidade, um burro cantor. Nas páginas 46 e 47 do livro de português, vocês vão encontrar essa fábula em versos. Essa fábula, ela foi escrita pelo autor Pedro Bandeira, e lá na página 47, no finalzinho da fábula, está falando um pouquinho da vida desse autor. Na página 48, vocês vão encontrar algumas perguntas relacionadas à fábula. Qual é o título desta fábula, que é um poema? Por que ele estava cansado? Vocês vão precisar reler alguns textos para estar interpretando sobre eles, como por exemplo, ali na questão 4 tem a seguinte frase: chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Então vocês vão observar ali o que está pedindo sobre essa frase para estar respondendo. Na questão 5 também tem outra frase: só comi alpiste e sonho, para imitar o canarinho. A palavra sonho ali nessa frase, ela tem um sentido diferente, Vocês vão observar bem qual que é o sentido da palavra sonho nesta frase. Questão 6, vocês vão reescrever o texto substituindo a palavra sonho por outra palavra, mas que continue a frase com o mesmo sentido. Dando na página 49, questão 7, vocês vão escrever uma frase em que a palavra sonho tenha um significado diferente. Então, ali como na questão anterior já apresentou algumas opções do que pode ser o significado da palavra sonho, vocês vão criar outra frase usando também outros significados da palavra sonho. No meio da história há um trecho em que se emite uma opinião a respeito dela. Observe. E lá vem o palpite. No final desta história eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito colherá sua vitória. Por isso eu quero propor outro fim para esta história. Ali, esse pequeno texto, ele nos traz um pequeno palpite, O que seria um palpite? É quando alguém dá uma opinião para você, O que ela acha que vai acontecer ali, o que ela acha que deveria acontecer. O palpite é a opinião de outras pessoas, por exemplo, essa poesia foi o autor que escreveu, Ele pensou o que ele queria escrever e foi escrevendo. Então, se outra pessoa chegou para ele e falou: eu acho que você deveria fazer assim, deveria colocar aquilo, deveria trocar aquela palavra. Então, isso é um palpite, É uma opinião. O que a pessoa acha sobre aquilo que você fez. No comecinho da página 50, vocês ainda vão ter mais 3 questões para serem respondidas de acordo com a fábula do burro cantor. Vocês percebem que ali lá na fábula do burro na pele do leão, ela tem já a moral da história destacada, escrita ali no texto, no finalzinho, E essa não tem a moral escrita, mas depois que nós lemos essa poesia, nós conseguimos entender o recado que ela quer passar pra gente. Mesmo que não tenha ali a moral da história escrita, ela nos passa uma mensagem que nós precisamos aprender, com aquela história,
ela sempre está passando isso. Então, até ali na questão 10 da página 50, há duas frases para que vocês possam encaixar ali como se fosse uma moral da história, qual das duas frases que combina mais com o ensinamento que a poesia quis nos passar. No livro de atividades, nós também vamos trabalhar mais uma fábula em versos. O nome dela é O Pastorzinho e o Lobo. Nas páginas 23 e 24, vocês vão encontrar ali a fábula em verso, a poesia para estar lendo. Na página 25 também tem algumas questões relacionadas a essa fábula. Qual é o título da fábula, da poesia, quais são as características do pastorzinho. Vocês vão estar relendo lá os trechos para estar observando quais são as características desse pastor, como que ele era, o que ele fazia. E essa fábula nos traz uma moral, né? Lá na última estrofe, ela está resumindo, né, o que nós deveríamos perceber, o que nós deveríamos aprender com ela. É por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenha sempre em sua mente, só a verdade pode nos salvar. Então ali também, né, não tem um destaque, não tem dizendo que muitas vezes tem frase circulada, destacada, mas essa não, mas nós percebemos que na última estrofe o autor quis resumir o que nós deveríamos compreender e aprender com essa poesia. A sacola que vocês levaram para casa, onde tem várias atividades que eu mandei, vocês também vão encontrar, dentro lá do pacote das atividades, vocês vão encontrar esse pacotinho aqui, onde tem palito de picolé e tem alguns personagens aqui dentro. Dentro desse pacotinho, eu coloquei a imagem de alguns dos personagens das fábulas que nós vamos trabalhar nos próximos dias, né? Nós já trabalhamos fábula na aula passada, trabalhamos hoje e nos próximos vai ter algumas outras vezes que nós vamos ver fábulas de novo. Então, o que acontece? Eu peguei alguns personagens dessas fábulas e mandei para vocês assim. Eu mandei assim porque eu gostaria que vocês pintassem, recortassem, decorassem eles e colocassem no palitinho para eles virarem um fantoche, né? Então, aqui vocês vão encontrar o peixe, tem a garça. Então, aqui tem vários. Vocês vão encontrar o leão, a história do burro na pele do leão. Aqui é o microfone para o burrico cantor. Então, aqui tem alguns dos personagens que vão aparecer ao longo dessas histórias, dessas fábulas. Então, vocês vão decorar eles, recortar, colar no palitinho. E também foi na sacolinha um teatro, um pequeno teatro feito com caixa de leite que eu fiz para vocês. E nele vocês vão estar brincando um pouquinho e conto dessas fábulas. Vocês podem brincar para recontar para os pais, vocês podem brincar ali recontando, criando outros finais para a história, criando outras situações. Vocês também podem criar uma fábula também de vocês, ou contar outras que não estejam no livro, mas que vocês já ouviram falar, vocês já conhecem. Tem algum livro que vocês tenham em casa. Então, é para vocês estarem brincando com os personagens que nós vamos trabalhar e também com outras histórias e outros personagens que vocês quiserem. Então, amanhã, junto com o vídeo da aula de matemática, eu vou estar mandando um vídeo também explicando como que vocês vão usar o jogo de matemática que eu enviei. Então, a nossa aula de português termina por aqui. Tenham um ótimo momento de estudo e até amanhã.